meus amigos, minhas amigas. Vamos lá para mais um tema interessante aí para os nossos vestibulares. Vamos falar dos 50 anos de amizade, 50 anos de relação diplomática entre o Brasil e a República Popular da China. Então, mais uma vez, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares, eu sou o professor Marcelo Corrêa e vamos trabalhar esse tema aí que é bem atual e é um tema difícil, né? Para a gente trabalhar ao longo do ano. Acaba de entrar no ar aí uma retrospectiva das conversas que tivemos no primeiro semestre. Deem uma olhada. É uma sugestão. Tem 1000 maneiras aí para vocês se atualizarem. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver essa matéria aqui, ó, que acaba de sair nos nossos jornais. Em 50 anos, comércio entre Brasil e China cresceu 5.300 vezes. Futuro da relação vira série especial. Uma série especial da revista Exame, inclusive está disponível online, não precisa ser assinante, não precisa nada. Tá? Então, ó, 50 anos de comércio. Por que 50 anos? O que aconteceu lá? Perdão, o que aconteceu lá em 1974? Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos olhar essa imagem que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se adianta, é isso. Né? Bom, então, aqui, ó, nessa ilustração, lembra que a gente não pode chamar de mapa porque não tem escala, né? Então, nós temos em amarelo a República Popular da China e em azul, pequenininho ali, temos Taiwan, né, cuja capital é Taipei, né? Pequim e Taipei. Bom, então existem duas Chinas? Que conversa é essa? Bom, digamos que em tese, sim. Agora, se você acredita que Taiwan, cuja capital é Taipei, é a República da China, você vai entrar em conflito com o Partido Comunista. Vai entrar em conflito com a República Popular da China. Né? Mas por quê? Que diabos aconteceu? Vamos olhar aqui, ó, a próxima imagem. O que aconteceu em 49? Em 49, Mao Tse-tung lidera a Revolução Chinesa, uma revolução camponesa, uma revolução que partiu do campo para a tomada do poder na capital. Bom, a China já era uma república, tá? Desde o início do século XX. E, nesse momento, a China era governada pelo presidente Chiang Kai-shek, que é o que aparece aqui na nossa imagem à direita. Quando os revolucionários chegaram ao poder e contaram com o apoio da União Soviética, tanto que nessa ilustração temos Mao Tse-tung ao lado do Stalin. Tá? O presidente chinês do Partido Nacionalista não tinha a menor chance de se manter no poder, de evitar a chegada dos revolucionários ao poder. Então, Chiang Kai-shek fugiu. Vamos imaginar o presidente, o alto escalão, ministros, forças armadas, o alto comando, né, fugindo para Taiwan. Qual era o nome do país? República da China. Vamos lembrar que a República da China ajudou a criar a ONU. Desde que a ONU nasceu, já na Carta de São Francisco, a República da China tem uma cadeira permanente, Conselho de Segurança, poder de veto. Né? Bom, então Chiang Kai-shek foge, tá, para Taiwan, e Taiwan passa a ser, né, deixa de ser uma simples ilha e passa a ser a República da China. Por exemplo, o governo americano não aceitou a revolução, não aceitou a ascensão dos revolucionários de Mao Tse-tung. Claro que a União Soviética aceitou. Então, para a União Soviética, o que passou a existir foi a República Popular da China, comandada por Mao Tse-tung, aquele modelo clássico, comando o partido, comando o Estado. Né? Eles chamavam até de secretário-geral do Partido Comunista, o próprio Mao Tse-tung. Né? E Chiang Kai-shek na presidência da República da China, que seria a ilha Taiwan. Então, sim, duas Chinas. A China comunista, do Mao Tse-tung, e a China nacionalista, porque Chiang Kai-shek era do Partido Nacionalista. Uma reconhecida pela União Soviética e a outra, Taiwan, né, a ilha, reconhecida pelos Estados Unidos, reconhecida pela ONU.
tá? E mesmo pelo Brasil. Então, por um momento, tínhamos ali duas Chinas. Aí, o que aconteceu? No início dos anos 70, houve um distanciamento da China, China comunista, chamamos de China comunista porque ela é comandada pelo Partido Comunista, um certo distanciamento da União Soviética. Houve um cisma, houve um clima de tensão, né? E o governo americano já começou a analisar a possibilidade de aceitar a China comunista como sendo a verdadeira China. Uma ideia também compartilhada pelo Brasil. Quer ver? Vamos ver aqui um jornal da época. Olha lá, Estados Unidos dão a Pequim cadeira de Formosa no Conselho de Segurança. Formosa é uma maneira também que nós usávamos para nos referirmos a Taiwan. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Estados Unidos, eles concordam, né? Lembra que houve um distanciamento, então eles concordam em dar para a República Popular da China, cuja capital é Pequim, a cadeira de Formosa, então, cadeira de Taiwan, da República Popular da China. Então a ONU passa, né, isso é início dos anos 70, a ONU passa a reconhecer a República Popular da China, de Mao Tse-tung, ainda estava vivo, como sendo a única China, e expulsa Taiwan. A ONU não aceita a denominação República da China, tá? E sim Taiwan como um país observador, não mais um país membro, até hoje. Né? Até hoje, Taiwan não foi aceito como um país membro. E a ONU, então, passa a reconhecer a República Popular da China como sendo a verdadeira China. Bom, o Brasil tende a seguir as recomendações da ONU. Né? Até numa outra aula, a gente falou sobre faixa de Gaza, né? Se não me engano, que eu disse, olha, a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. O Brasil segue a recomendação da ONU. Se a ONU passa a reconhecer a República Popular da China como sendo a verdadeira e a única, o Brasil segue, então, esse caminho. Vê o jornal aqui que temos na sequência. Olha aqui, ó, Folha de São Paulo. Brasil reconhece a China de Mao Tse-tung. Esse jornal é de 1900. Tem um pause, dá uma ampliada, vê aí, depende da sua tela, né? Pode olhar que esse jornal é de 1974. Brasil reconhece a China de Mao Tse-tung, e o que nós temos aqui, ó, bem abaixo de Brasil? Cortadas as relações com Formosa. Então, o Brasil corta relações diplomáticas com Taiwan, que na época chamava de Formosa, e passa a ter relações com a China. Inicialmente, um comércio muito tímido, né? A primeira transação comercial foi minério de ferro, né, da empresa, na época, chamada Companhia Vale do Rio Doce, hoje simplesmente Vale, como empresa privada e tal. E depois, claro, esse comércio foi se intensificando. Tá? Então, exatamente há 50 anos, o Brasil, né, firmava relações diplomáticas com a China, e comemoramos isso agora. Tá? Inclusive, a China está fazendo questão de comemorar, de mostrar que esses laços são laços sólidos e prósperos. Certo? Vamos ver aqui. Ó. O governo americano demorou um pouquinho. O que nós temos nessa imagem? Quem está lá atrás? Ó, Casa Branca. Tá? Uma foto com uma qualidade muito boa, né? Mas é uma foto antiga. É uma foto de 79. Tá? Qual é o presidente que está ali? O presidente... Perdão, esse ar seco está pegando, né? O presidente Jimmy Carter. Está bem velhinho, ainda vivo. Né? E quem está ao lado dele? O sucessor de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping. Então, o Brasil em 1974 e Estados Unidos em 1979, reconhecendo a República Popular da China como sendo a única China. Por que não reconhecer as duas? Aí é uma exigência de Pequim. Era do Mao Tse-tung, passa a ser do sucessor, Deng Xiaoping, e continua até hoje. Se você tem relações diplomáticas com Taiwan, você não as tem com a China comunista, com a República Popular da China. O que fez o governo americano mudar?
mudar de lado, reconhecer que esta é a única China, e não mais Taiwan. Porque foi exatamente em 79 que Deng Xiaoping inicia a abertura econômica da China para o mundo. Obviamente, o governo americano, pressionado pelo empresariado americano, vê aquele mercado consumidor e aquela disponibilidade imensa de mão de obra, tá? E falou, opa, esquece Taiwan. Né? Então, a partir daqui, Estados Unidos não tem mais relações diplomáticas com Taiwan. Exceção, né, seria num caso de agressão, num caso de guerra, o governo americano mantém até hoje o compromisso de defender Taiwan, o que levanta, óbvio, um clima de muita tensão, muitas expectativas, porque o atual governo, né, de Xi Jinping, que logo estará aqui no Brasil, ele diz que a reincorporação de Taiwan ao controle do Partido Comunista é algo indiscutível e que se dará em breve. E fica aí essa dúvida. Será que, se tropas chinesas avançarem sobre Taiwan, de fato, Estados Unidos vai? Né? Estados Unidos entraria numa guerra com a China para defender Taiwan? O Biden é um cara mais cuidadoso. Parece que a Kamala Harris aí também. O Trump, óbvio, já é um cara mais truculento. O Trump encaminhou para Taiwan alguns assessores. Eles chamam de secretários. Né? Lá não tem o cargo de ministro. Mas ele enviou algumas autoridades, representantes, o que deixa o Partido Comunista muito furioso. Né? O Biden, como eu disse, mais cuidadoso. Né? Vamos ver, esperar as eleições aí para ver o que pode acontecer. Agora vamos lá, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó, da Carta Capital. Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan, afirma Biden, após vitória, né, de Lai Ching-te, perdão aí para a pronúncia. Então, eleições livres em Taiwan. Taiwan tem isso, né? Eles são chineses, quando você pensa em etnia, tem um padrão de vida altíssimo, tá? E tem liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e até mesmo eleições livres. Só que o governo Biden está aí, ó, de novo, sendo prudente e dizendo, tá? Teve eleição? Legal, você é o presidente, não temos relações diplomáticas e nem apoio uma declaração de independência. No passado, outros presidentes americanos chegaram a meio que deixar no ar, assim, se tiver uma declaração, nós podemos aceitar, seria interessante, né? Só que a China não era tão poderosa como é hoje. Né? Bom, vamos ver aqui, ó. Agora um texto desta semana. Um novo passo pode ser dado em novembro deste ano. Por quê? Porque Xi Jinping estará exatamente no Rio de Janeiro, né, para o encontro do G20, já que esse ano aqui o Brasil preside o G20, né, e para reuniões bilaterais com o próprio presidente Lula. Milhares de chineses embarcarão com destino ao Rio de Janeiro para fazer parte da comitiva presidencial. Esses milhares são empresários que vêm para cá para estreitar ainda mais os laços que nós já temos, né? Segundo apurou aí a revista Exame. A grande expectativa é com possível adesão do Brasil à Rota da Seda, projeto de infraestrutura global chinês que há anos tenta atrair os brasileiros. Então, o que acontece? A China está fazendo aí a tal nova Rota da Seda, né, que abre a possibilidade de investimento de bilhões e bilhões de dólares em infraestrutura, rodovias, ferrovias, estrutura portuária, aeroportuária, e, lógico, muitos países querem receber esses investimentos. Né? E o Brasil pode ser incluído aí também. Né? Claro que o governo americano não gosta. Por quê? Porque quanto mais próximo da China, quanto mais importante for a relação com a China, maior a dependência também. Né? Mas é aquela coisa, o Brasil não precisa se afastar dos Estados Unidos para se aproximar de ninguém. Né? Então, se há a possibilidade de grandes investimentos, por que não participar? Não é isso? Bom, quer ver? Vamos olhar uns gráficos que temos por aqui. Olha o comércio entre esses dois países. Então, o comércio, aquela coisa de 50 anos atrás, que eu disse, minério de ferro brasileiro indo para lá, é uma coisa simbólica. O comércio mesmo foi pegando nos anos 90. Exportações de soja, minério de ferro, trazendo para cá
carvão mineral, hoje não mais, né? Mas começou a pegar volume mesmo nos anos 90. E aí você vê aqui, ó, dá uma olhada, as nossas exportações, se você pegar aqui na última década, por exemplo, nossas exportações mais do que triplicaram. Tá? As importações, uma queda aí na, né, pandemia e tudo mais, mas logo recupera isso. Porque as importações, elas, digamos assim, que por olho, aqui assim, por cima, dobraram. Né? Mas as exportações, que são muito significativas para a gente, como também no próximo gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Gráfico não, perdão, tabela. O que nós exportamos? Disparado, em primeiro lugar, soja. Tá? De diferentes maneiras, mas é soja. Depois, óleo bruto de petróleo. Né? Minérios, minério de ferro, continuamos exportando. Né? Aí tem uma parte que está ganhando muita força. Por quê? Porque faz pouco tempo que nós conseguimos a licença sanitária para exportar carne. Então está aqui, ó, em quarto lugar, carne desossada de bovinos. Tá? Recentemente ganhamos autorização para exportar aves. Mais recentemente, exportação de suínos. Né? Então para nós tem um mercado gigantesco ali. O que nós importamos? A próxima tabela mostra o que nós importamos. Olha lá, em primeiro lugar, que você tem aí células fotovoltaicas, né? Módulos e painéis, quer dizer, geração de energia, energia solar. O Brasil tem um potencial imenso nesse setor, mas a produção aqui, ela se dá com componentes que vêm de lá. Né? Então, essa parte de eletrônicos, de tecnologia, né? Mobilidade, isso, em grande parte, é de lá que vem. Tá? Mas nossas importações, elas são bem pulverizadas. Tá? Já quando você pensa nas exportações, ele que soja é disparado assim, em primeiro lugar. Olha o que aconteceu com a renda per capita dos chineses. Né? Você vê ao longo aí dessa história recente das nossas relações comerciais que a renda per capita do chinês estava lá embaixo. Né? E olha como ela vem aí numa ascensão. Uma visão distorcida muita gente tem, né, sobre a renda per capita, o poder de compra dos chineses. Né? Tanto que foi nessa ascendente e nos ultrapassou. Tá? Bom, espero que a nossa volte. Né? Teve uma queda aí, eu espero que ela volte a subir. Né? Mas temos um parceiro com uma renda muito mais alta, sem exagero, né? Mas muito mais alta do que muita gente pensa. Né? Então, com certeza, temos, né, muito que comemorar nesses 50 anos e fortalecer ainda mais esses laços. Há um mercado muito próspero, né? E não tem nada que vai se afastar dos Estados Unidos, vai se afastar da Europa. Não, nada disso. Esses são mercados já consolidados e temos muito espaço para crescer, né, nas relações Brasil-China. Tá bom? Então é isso, pensa aí. Eu sei que essas datas comemorativas, né, 50 anos daqui, 70 dali, fica meio maçante, mas nós temos aí nos últimos anos uma incidência, né, bem aí significativa de China nos nossos vestibulares. É bom sempre dar uma olhada. Tá certo? Então é isso. Até a nossa próxima conversa. Um abraço, um beijão para todo mundo. Até mais.